Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, tá certo? E hoje teremos a aulinha de geografia. Mas antes disso, vamos iniciar com nossa oração agradecendo por mais um dia. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E olha só, hoje, na aulinha de geografia, a gente vai falar um pouco sobre relevo. E o que é relevo? Vocês lembram? Relevo é o conjunto de formas que está presente na nossa superfície. Então, tudo que a gente vê na superfície terrestre, todas as formas diferenciadas, são chamadas de relevo. E a gente já viu que existem três principais formas de relevo, que são montanhas, planaltos e planícies. Essas são as três principais formas de relevo. Mas existem as suas variantes, que são ilhas, montes, vales, chapadas, depressões, ok? E muitas outras. E a gente pode ver que aqui no Brasil, pessoal, temos 5 principais formas de relevo, que são planície, planalto, depressões, chapadas e serras, ok? Então, aqui no nosso país, o relevo predominantemente é composto por planícies, planaltos, depressões, chapadas e serras. E o que é uma planície? São terrenos geralmente planos, com leves ondulações, mas em lugares de baixa altitude, lugares baixos, tá certo? Já os planaltos também são terrenos planos com leves ondulações, porém eles têm altitude, pessoal, eles têm altitudes elevadas, eles são lugares mais altos, tá certo? Planície, lugares mais baixos, planaltos, lugares mais altos, mais elevados. Já as depressões são lugares com altitude baixíssima em relação ao nível do mar e a relevos vizinhos, certo? São lugares de baixíssima altitude, baixos mesmo. As chapadas, ao contrário das depressões, são terrenos planos e de altitudes enormes, bastante altos, certo? E as serras são conjuntos de rochas acidentadas, que elas são bem assim, né? Não são terrenos planos, que formam as serras, ok? E aqui em Pernambuco, tanto como no Brasil todo, ó, o que predomina mais é o planalto, é esta forma de relevo, certo? A gente viu também um pouquinho sobre hidrografia na aula passada, não foi? Vamos revisar? Vamos lá? Deixa a tia apagar aqui. Olha só. A gente viu um pouco sobre hidrografia, não é isso? E o que é hidrografia? É a ciência que estuda o quê? As águas que estão presentes onde? Nos rios, nos mares, nos oceanos, não foi? E a gente viu um pouquinho sobre cada um desses componentes. O que são os oceanos? Os oceanos são grandes porções de água salgada que banham os continentes, que banham o nosso planeta, certo? A gente viu o quê? Que os rios são correntes de água doce,
correntes. Por quê? Porque a água não fica parada, ela corre e desemboca no mar ou em outros pequenos rios. Ela sempre vai, ó. A água do rio, ela nunca para, ela vai em direção ao mar ou a outros rios, certo? E a água do rio, pessoal, é água doce, ok? A gente viu também os lagos, que são formas naturais que se formam, né? Exemplos de hidrografia, exemplos de lugares que se formam em depressões, por exemplo. Chove ali, ó, naqueles lugares rebaixados que a gente viu no relevo, que as depressões são lugares mais baixos, então a água se acumula ali e forma um grande lago, certo? Mas a água não corre em direção a lugar nenhum, ela fica ali paradinha. E a gente viu também exemplos de lagos artificiais, que são o quê? Os lagos feitos pelo homem, pela ação humana. Por exemplo, açudes, não é? Onde os homens constroem os açudes com escavadeiras, tratores. E esses açudes são feitos com que finalidade? Bombear água para a população, ou para matar a sede dos animais, ou para fazer o quê? Para aguar as plantações dos agricultores, não é? Então esse é um açude. Esse açude é um exemplo de lago artificial, que é feito pelo homem. E um outro exemplo que a gente tem são as barragens. Lembram que a gente viu que as barragens são grandes porções de água gigantescas que são feitas para quê? São construídas pelo homem para abastecer a população, mas também para gerar energia. Lembra que a gente viu as usinas hidrelétricas, onde a força das águas gera energia que é transformada em energia elétrica para as nossas casas, para acender a luz, certo? Então, a barragem também é um exemplo de lago artificial, feito pelo homem. E a gente viu as partes do rio. Quem lembra as partes do rio? Leito, nascente, margem, foz, não foi isso? Teve mais alguma? Me lembrem aí. Se tivemos mais alguma parte do rio. Ah, sim, os afluentes, pessoal. Nascente, afluente, leito, margem e foz, ok? A nascente, como o próprio nome diz, é o lugar onde nasce o rio, certo? Nas nascentes, nos olhos d'água, onde os rios nascem. Os afluentes são os pequenos rios que cortam esse grande rio e eles jogam água para esse rio principal. São os chamados afluentes, os pequenos rios. O leito do rio, quando a gente fala em leito do rio, é o caminho que o rio faz, que as águas fazem em direção a outros rios ou aos oceanos, certo? Então a gente chama de leito do rio, o caminho percorrido pelo rio. As margens são o quê? Grandes porções de terra que ficam nas laterais do rio. Quando a gente vai olhar o rio, a gente fica onde? A gente entra no rio? Não, a gente fica na margem, certo? Nas laterais, nas porções de terra, ok? E a foz do rio é justamente o lugar onde o rio desemboca suas águas. Pode ser nos mares ou em outros rios, certo? A nascente é onde o rio nasce e a foz, a gente pode dizer, é onde o rio acaba, é onde ele vira mar, certo, pessoal? A gente viu também as bacias hidrográficas, não foi? Vimos que aqui no nosso país temos 4 principais bacias hidrográficas. Acompanhem aí. No livrinho de vocês, na página 41, a gente tem as principais bacias hidrográficas do nosso país, que são o quê? A bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Rio da Prata e a bacia do Rio São Francisco. 4 bacias hidrográficas são as principais do nosso país, mas ainda tem outras, certo? E o que são bacias hidrográficas? São os lugares onde o rio drena as águas que estão ali embaixo da terra. Então o rio drena aquelas águas, certo?
que vão em direção ao mar. São as bacias hidrográficas. E quando chove, que a gente já viu que a água da chuva, ela penetra o solo e fica lá embaixo do subsolo. E o que é que a gente chama com isso? Lençol freático, certo? Essa camada de água que fica abaixo do subsolo, a gente chama de lençol freático. E é água doce, pessoal. Por isso que é uma preocupação. Porque a poluição causada no solo pelo lixo ou pelos agrotóxicos, né? Pode fazer o quê? Pode contaminar as águas do lençol freático. É preciso que a gente tenha o quê? Consciência, porque aquela água ali é água potável, água própria para o nosso consumo, tá certo? Agora vamos fazer uma atividade sobre esses assuntos. Peguem aí o caderno de geografia, por favor, certo? Olha só, pessoal, na nossa atividade temos assim: faz logo o cabeçalho, tá certo? Pula a linha atividade, pula outra linha e primeira questão. O que é relevo? Segundo, quais as principais formas de relevo? E terceiro, que tipo de relevo predomina no nosso estado, aqui em Pernambuco? Qual é o tipo de relevo que predomina aqui? Eu falei na explicação, tá certo? Então escrevam e vão respondendo de acordo, tá bom? Continuando, pessoal, agora a gente vai fazer questões sobre hidrografia. Olha só, a quarta questão. O que é hidrografia? Quinto, quais as partes de um rio? São 5 partes, lembra que eu falei aqui? Sexto, escreva as características dos elementos abaixo. Letra A, mares. O que são mares? Lembra que eu falei? B, o que são rios? E letra C, o que são lagos? Então, você vai deixar 2 linhas para cada uma dessas alternativas, olha, e vai escrever as características que descrevem o que são mares, rios e lagos, tá certo? Então, hoje, na aulinha de geografia, teremos essas 6 questões para responder sobre relevo e hidrografia, tá certo? Respondam, tirem foto corretamente e manda para mim depois, tá bom? Um beijão e uma boa atividade, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.